Muito boa tarde a todos, muito obrigado pela presença nesse seminário extraordinário do EAE, que é o Grupo de Ensino e Aprendizado em Engenharia, aqui da Engenharia Elétrica, o grupo de professores independentes interessados em assuntos ligados ao ensino. Antes de começar, alguns recados e alguns agradecimentos. Os recados são que quinta-feira que vem nós teremos um seminário almoço, os seminários regulares nossos. Será o professor Eduardo vai falar sobre um curso, um MOOC que ele fez em Stanford sobre o ensino e o aprendizado de matemática. Então vai ser quinta-feira que vem, dia 5 ao meio-dia, na sala aqui ao lado. Recado número 2 é que às 5 horas a gente vai ter um coffee break aqui fora. E tanto o almoço quanto o coffee break agora, o primeiro agradecimento, é patrocinado pelo Google. Eles estão colaborando com a gente muito na organização e na atratividade dos nossos eventos, nos permitindo oferecer essa comodidade aos presentes. E a diretoria também merece um grande agradecimento por estar cedendo nosso tempo, cedendo espaço e sendo super solícita em atender todos os pedidos que podem ser atendidos, que a gente faz a eles. Hoje esse seminário extraordinário vai ser proferido pelo professor Roberto Lotufo, aqui da casa. É um grande especialista de renome internacional em processamento de imagem e reconhecimento de padrões, que ofereceu recentemente um MOOC, um curso online gratuito, pseudo-MOOC talvez, e justamente nessas áreas de especialidade dele, de processamento de imagens e reconhecimento de padrões. E ele aqui vai tentar compartilhar suas experiências, fazer uma análise aí sobre as facilidades e dificuldades. Então, sem mais delongas, professor Lotufo, muito obrigado. Obrigado, Renato, Obrigado pela apresentação. Eu gostaria primeiro de cumprimentar o grupo, né? Eu acho que é um grupo importante para a faculdade e que vem discutir, é uma oportunidade para a gente compartilhar experiências, né? E eu estou muito contente de poder compartilhar essa experiência que aconteceu agora de setembro e até o comecinho de outubro, né? Eu coloquei o título justamente compartilhando experiências, porque ninguém é um grande especialista aqui, nós estamos, né, justamente dividindo um pouco essas experiências. Eu vou falar um pouquinho da motivação, porque o plano de apresentação, vou falar aí um pouquinho sobre uma introdução, alguns slides, falar sobre a metodologia, como que esse curso foi preparado, daí as estatísticas de curso, né, como que ele se desenrolou, e por fim uma discussão sobre avaliação, né, e comentários. As motivações que me levaram, né, a oferecer esse curso, primeiro que quando surgiram os MOOCs aí mais recentes, em 2011, né, todo mundo ficou assim muito, né, impressionado com a capacidade de você atingir muitas pessoas, né? Então acho que o número 1, acho que todo professor tem um pouco esse sonho, né? Quer dizer, quanto mais pessoas você quer, né, da mesma forma que você escreve um livro, você acha que vai ter um grande impacto, eu acho que o MOOC é meio parecido com isso, quer dizer, o número de pessoas potenciais que você tem para ensinar é muito grande. Então acho que isso foi a primeira motivação. A outra é justamente associada a essa, é um curso que eu já venho dando já há vários anos e sempre a gente percebe que tem muita dificuldade dos alunos aprenderem, então é uma oportunidade de ensinar uma coisa que você acha que é valiosa, né? Eu também tinha a intenção de identificar e atrair bons alunos. Porque você tem muitos alunos, você está divulgando o seu trabalho, está divulgando o seu grupo, a ideia é você trazer mais alunos para a pós-graduação. A ideia é que um curso desse, eu sempre dei várias aulas, mas nunca tinha um material bem planejado. Então a motivação também foi para ter um material bem planejado. E o Adesweek, que é a plataforma que a gente vou mostrar para vocês, a gente também queria divulgá-la e testá-la com mais detalhe. Aqui é um rápido histórico eu sempre gostei muito de dar aula de programação junto com a teoria, né? Então eu tinha aí várias ferramentas. Uma primeira ferramenta que aconteceu foi no Chorus, numa oportunidade de cooperação com a Universidade do Novo México. Eu trabalhei com o Chorus aí há mais de 5, 6 anos. Depois, com o MATLAB, eu achei que era uma ferramenta muito mais moderna. Tinha o problema dele ser comercial, mas o estilo de programação matricial me atraiu muito e é muito apropriado para processamento de imagem. Daí, com o MATLAB, começamos a programar em Python,
E desde 98, junto com o Rubens Machado, lá no CTI, nós fizemos uma ferramenta de programação que serviu para Python e para o MATLAB. E desde 2008 nós trabalhamos agora no ADESS Wiki. Então esse curso foi assim, um resultado, né, de uma história. Eu vou para falar um pouquinho sobre o ADESS Wiki, eu vou ver se eu consigo passar esse vídeo. E a gente foi até o pessoal da STCamp, que ajudou a gravá-lo. É um vídeo de 4 minutos. O ADESS Wiki é uma plataforma colaborativa de desenvolvimento de programas e documentos científicos. A motivação para a criação do ADESS Wiki foi resolver vários problemas inerentes ao desenvolvimento de programas científicos. Programas científicos são difíceis de entender, não apenas pela complexidade do código, mas principalmente pela necessidade de ter um artigo científico para explicá-lo. Quando temos uma aplicação científica, é necessário que o hardware, os dados, o código do programa, as ferramentas de compilação, o sistema operacional e o texto explicativo estejam todos compatíveis e em sincronismo. O conceito principal do ADESS Wiki é reunir num servidor da web uma wiki, que é um ambiente colaborativo, junto com a capacidade de programação. Os resultados da execução do programa são mostrados como figuras no texto da wiki. Por exemplo, temos um texto e um programa que gera 2 imagens. Observem a imagem da direita. É o resultado de uma filtragem que depende de um parâmetro que simplifica a imagem. Nesse exemplo, ela foi filtrada com o parâmetro de valor 2. Vou editar a página, mudar o parâmetro para 8, e quando a página é salva, observem que a imagem da direita muda, em resposta à nova filtragem. Esse ambiente não requer nenhuma instalação ou configuração no computador do usuário, apenas um navegador com bom acesso à internet. O ADESS Wiki herda todas as vantagens de uma wiki: ser um ambiente colaborativo e permitir recuperar o histórico das edições. Tudo está acessível e sincronizado na nuvem: o hardware, os dados, o software e a documentação. Vou mostrar 4 exemplos de uso do ADESS Wiki. Este é um relatório de um aluno feito no curso de processamento de imagens. Podemos ver a teoria explicada com apoio de equações. Vemos também o programa e os exemplos do seu uso. Este outro exemplo é um exercício de um curso de programação utilizando processamento paralelo, utilizando a linguagem CUDA, rodando numa GPU, ambos disponíveis no ADESS Wiki. Esta é uma tabela gerada automaticamente, que compara o desempenho e os resultados das soluções feitas pelos alunos. Neste outro exemplo, um capítulo de livro foi escrito no ADESS Wiki. Na versão impressa, é mostrada apenas a imagem. E na versão online, temos a opção de ver e modificar o código e a imagem gerada. Esta é uma aplicação de solução do Sudoku. Serve para demonstrar como um problema desse tipo pode ser resolvido utilizando processamento de imagens. A ADESS Wiki é um projeto em desenvolvimento com a participação da Unicamp e do Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer. Vários cursos de processamento de imagens são oferecidos nesta plataforma. Na Unicamp, na USP, na Universidade Estadual de Santa Catarina e na Universidade Federal de Lavras. Para mais informações sobre o projeto, visite a página do ADESS Wiki. Esse vídeo é o único vídeo que eu vou mostrar para vocês. O curso que foi oferecido, ele não teve nenhum vídeo.
Ele foi totalmente, quer dizer, a maioria desses cursos que são online e gratuitos, eles são muito baseados, fortemente baseados em vídeo. Esse curso foi um desafio, né, que a gente quisemos testar, quer dizer, qual seria a atratividade de um curso mesmo sem vídeo nenhum. Agradeço o Zanini e a Glaucia por ter me ajudado a gravar esse vídeo. Esse vídeo ficou pronto um pouquinho depois que o curso começou, né, e ele não foi oferecido para os alunos. Deixa eu voltar aqui na apresentação. Eu vou só ressaltar, quer dizer, uma das motivações a gente dar esse curso foi utilizar essa plataforma colaborativa, né? E ela tem alguns diferenciais e que a gente usa aí já há vários anos. E um diferencial muito grande é que os programas desenvolvidos pelos alunos são todos compartilhados. Então, enquanto o aluno está fazendo o programa, outros podem olhar mesmo o que ele está fazendo, né? Então, e o problema da cópia é que tudo fica registrado, tudo que está numa wiki fica logado, a hora que você salvou, o que você salvou, o que você modificou, né? Então, essa é um diferencial importante que eu vejo, que você aprende muito com o estilo de programação dos seus colegas, né, e de outras pessoas. Então, o ADS Wiki tem esse diferencial e que eu acho que ele é uma experiência importante. O objetivo do curso foi muito específico, ele foi um curso de laboratório, né, diferentemente da maioria desses cursos, que a maioria são aulas expositivas. Esse curso ele foi eminentemente de atividade de programação, né? E daí eu solicitava que a pessoa tivesse já uma experiência prévia de programação, seja em C++ ou uma dessas linguagens matriciais como o MATLAB. E o objetivo principal do curso, eu estava querendo não ensinar processamento de imagem, mas simplesmente dar uma introdução, mas principalmente ensinar esse modelo de programação matricial paralelo. Vou passar agora para a parte comentando um pouco como que o curso foi organizado, né, e quais foram as ferramentas utilizadas. Então, assim, não foi utilizada uma plataforma MOOC, né, uma plataforma escalável. Nós usamos o ADS Wiki como uma ferramenta de atividade. A lista de inscrição dos cursos foi a própria lista de discussão do Google, então quem se inscrevesse na lista estava matriculado. E eu utilizava Google Forms para fazer os testes online e para fazer os testes que eventualmente faziam uma pesquisa sobre um ou outro assunto. Então essas foram as 3 principais ferramentas de software. O curso foi oferecido pela Escola de Extensão como curso de difusão, não houve certificado nenhum, né, e ele foi gratuito e não tem critério nenhum de seleção. E foi oferecido originalmente em 4 semanas, mas depois foi passado para 5 semanas. Os materiais de uso, eles são, daí o curso tematicamente foi dividido em 4 partes. Uma parte de introdução, tanto ao ADS Wiki como o processamento de imagem, uma parte de transformada de intensidade e geométrica de processamento de imagem, uma terceira de filtragem e uma quarta um pouco de classificadores. Os materiais e as atividades desenvolvidas eram praticamente uma atividade de um roteiro, onde falava assim, olha, você faça isso, né, e uma segunda parte, esse roteiro era para praticar e ter 2 atividades onde era avaliado. Uma era o programa em si, que ele tinha que entregar, não é bem entregar, ele tinha que fazer um programa, esse programa é comparado com todos os outros, né, e fica numa tabela que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. E além disso, tinha um teste com correção automática, que é um teste de múltipla escolha. Tinham 10 questões cada teste. Esse era praticamente as atividades. Então, o foco, né, e eu tinha prazos para entregar tanto o programa, como prazo para entregar o teste. Essa questão de prazo para entrega, a ideia é que esse curso seja um curso coletivo, né, que cada aluno não se sentisse sozinho, que só ele está fazendo aquele exercício. Ele está aí numa comunidade e a ideia é que os prazos faz com que todo mundo fique sincronizado naquela semana, naquele assunto. Então você consegue focar que a discussão aconteça naquele tempo. Agora, quem não entregava naquele dia, não tinha problema, o teste ficava aberto, a única coisa é que o gabarito estava divulgado
e que eu apenas avaliava a nota se ele entregou no horário certo, né? E o programa também, se ele terminou no horário certo. É interessante o quanto que as pessoas ficam compromissadas com o prazo da entrega. Quer dizer, o curso não tinha certificado, não tinha nota, não tinha nada, mas a pessoa fica, puxa, perdi o prazo, existe um certo compromisso. E muitas mandavam um e-mail para mim dizendo, desculpa, né, eu estou envolvido, tenho que fazer uma viagem, não vou poder entregar, tem algum problema e tal. Então, a gente tem uma cultura muito, muito forte, né, de compromisso de entrega de exercício. Então, a entrega de exercício é muito séria. E eu levei muito a sério. Quer dizer, aquela data era meia-noite fechava o prazo para entrega. Então, em termos de materiais diversificados, a gente tinha esses roteiros, que é uma atividade de passo a passo do que deve ser feito, né, e uma parte livre. Tinha os mini tutoriais, que era daí uma atividade mais de leitura, também feita no ADS Week, mas já estava pronta, ele não podia editar. Tem uma biblioteca, uma toolbox que é didática, né, com um programa fonte que serve de referência, e os programas que ele tinha que entregar, mais os testes que ele tinha que fazer. O programa que ele entregava, ele pode olhar o do colega, mesmo durante o processo de fazer, vamos supor que tem que entregar nesse sábado. Durante o tempo todo, os programas de todo mundo, mesmo que aparece lá, vamos dizer, classificado, você pode olhar quem está em primeiro lugar, quem está em segundo, quem está em terceiro, assim por diante, e ver o código. No curso foram feitos, né, nessas 4 partes, a gente tem uma ansiedade muito grande de não ter material para o curso, né, e eu queria que o curso, todo mundo andasse naquela velocidade que eu imaginava. Então eu preparei a primeira semana, era uma semana que aqui eu dou, num curso normalmente com 25 a 30 pessoas, eu dou em 2 semanas, eu dei em uma semana. Eu tive a pretensão de dar em uma semana, marquei 3 testes para entregar, o 1, 2, o 3, o 1 era para entregar na terça, o 2 era para entregar na quinta e o 3 era para entregar no sábado. Na primeira semana, assim, já direto. Né? E além disso, tinha 2 programas que ele tinha que fazer. Um era para entregar na quinta e outro no sábado. O que aconteceu? Foi muito intenso. Né? Então, o que aconteceu é que quando chegou na quinta-feira, daí eu adiei. Falei, vamos adiar por uma semana. Né? E daí alguns comentários, poxa, foi a decisão mais sábia que você fez, foi de adiar uma semana. Daí, por isso que a primeira parte do curso ela durou 2 semanas. Então, o exercício 1.3 foi entregue no outro sábado. Daí, na parte 2, daí entrou em sincronismo, mas aí também tinha 2 testes e 3 programas para serem desenvolvidos. Na parte 3, fiz só um teste e um programa. E na parte 4, fiz um teste e 3 programas. Né? Numa análise de uma pesquisa que eu fiz no final, o pessoal pediu mais programas e menos testes. Então, no final 4, eu já estava sentindo um pouco essa tendência dos alunos. Os testes, eles praticamente eram um roteiro de estudos. Né? Quer dizer, eu gosto muito eu não gosto de dar aula expositiva. Né? Acho que o aluno aprende muito na atividade prática e na execução, e na busca, nas dúvidas e assim por diante. Né? Então, os meus testes, eram todos de múltipla escolha, sempre muito focado na atividade de programação. Então, eles ajudavam o aluno a tentar resolver, ou se preparar para fazer o programa. Né? Então, e se preparava também para estudar as funções da biblioteca, tanto do Python como que é a biblioteca Numerical Python, que é a NumPy. Então, aqui é um exemplo de um exercício, por exemplo. Eu perguntava, né, seja o comando lá, índices com as variáveis 5 e 3, o que ele faz? Vai criar uma matriz, vai criar um índice, vai criar Então, para responder isso, o cara tem que buscar um manual, ver o que faz a função índice, entender para poder responder. Então, as questões eram muito focadas para quem de fato fazia atividade de programação. Uma pergunta era, de fato, tem que rodar um programinha para ele saber o resultado. Então, eu perguntava lá, qual que é a soma de todos os pixels da imagem A? Eu tinha que pegar a imagem A, ler, fazer a soma todas para dar o resultado. Então, e essas correções de teste automático, a vantagem é que a correção é fácil de ser feita de forma automática.
um estilo que eu vou mostrar para vocês, que eu acho importante, que ele mostra um pouco o espírito do tipo da programação que era exigida durante o curso, né? Então, eu uso muito esse exemplo de como você programar uma matriz, né, no caso a imagem, tem dimensões de largura e altura, e a ideia é que os pixels fiquem metade zeros, metade 1 na forma de xadrez. E daí tem ali 6 ou mais estilos de programação de como fazer isso. E eu vou mostrar um pouquinho no próprio ADSWiki de como que isso é feito. Aqui. Então tem faz parte dessa biblioteca didática, são as várias formas de fazer a programação. Praticamente a ideia é que você soma os índices de cada coordenada da matriz e você vê se é par ou ímpar. Então se é par você põe 0, se é ímpar você põe 1. Né? Então uma primeira forma muito tradicional que a gente trabalha é no estilo C. Faz uma varredura, né? Todas as linhas, todas as colunas, e você calcula justamente essa soma dos índices, calculando aqui o mod 2. Né? Então esse é o primeiro estilo, que todo mundo acha mais fácil de entender, é o que a gente está acostumado a fazer. Daí já tem um primeiro, que é um pouquinho mais complicado, que a ideia é você cria uma matriz de índices Is, você cria uma matriz de índices J, daí você soma o I com o J e faz um módulo. Então não tem loop esse, você calcula as duas matrizes com essa função, e aqui você faz a operação matricial. Daí a outra, aqui não vou explicar, mas ela é muito parecida com a primeira, só que é mais rápida. Daí tem um outro que é com um estilo de listas, também não vou aqui explicar. Outra é na forma de fatiamento, né? Você coloca aqui um fatiamento, um poder de programação que o NumPy tem, que é muito importante, onde você está aqui dizendo que você vai pular cada 2 pixels, colocando 1 nele. Então, você com 2 fatiamentos, você consegue fazer esse processamento. Depois tem uma que é uma replicação de colunas, de linhas de colunas. Então, é um programa um pouco mais complexo de entender. Depois tem uma que é tipo um ladrilho, você faz um ladrilhozinho com 4 casas e pega esse ladrilho e você replica na imagem toda. Por último, um resize, você cria 2 linhas, e daí você copia essas 2 linhas, dando um redimensionamento na matriz. Então são formas, cada um é um estilo de programação. E o que acontece quando você coloca para processar, você vê que o resizing demorou 8 milissegundos, enquanto que a programação estilo C demora 1 segundo, uma matriz aí de 2000 por 2000. E mais os vários outros estilos, sendo que o estilo mais conceitual é esse de coordenadas aqui, que é esse mais rápido, que demorou 72 milissegundos. Ele é genérico, ele serve para gerar qualquer imagem que dependa dos índices. Então, o que eu queria demonstrar aqui com vocês é o estilo de programa, são todos programas que têm ali 10 linhas, mais ou menos, e eles exigem, vamos dizer, uma certa criatividade, uma certa abstração para você resolvê-los. Deixa eu voltar aqui na apresentação. Então aqui, por exemplo, aqui foram os 9 programas que eu passei durante o curso e o tamanho de cada um. Então, olha lá, o primeiro teve 13 linhas, o segundo 9 linhas, foi esse que eu mostrei, só que daí ele era um xadrez, era modificar aquele, para ele passar a ser parametrizado, quer dizer, a largura do lado seria um parâmetro. Daí o outro tinha ali a rampa 3 linhas, o outro tinha 12 linhas, o mais complicado ali tinha 28 linhas, mas ele era para modificar um programa já existente. Então era um programa que já existia, tinha que modificar. O mais difícil foi a terceira parte, esse programa de filtro de ordem, que foi um filtro de mediana, de máximo e mínimo, ele foi bastante difícil, foi de 26 linhas. E os outros, nas últimas, foram de 2, 8 e 8 linhas. Então só para mostrar que o programa os exercícios eram bem conceituais, e é interessante o quanto que tem de soluções diferentes para o mesmo exercício. A questão da metodologia das notas dos programas. Daí deixa eu mostrar um pouco como que ficam esses programas, né? Como que ele Eduardo, você pode falar em termos de como que está a meia hora? Só para... Tem tempo, acho que tem meia hora pelo menos. Tá jóia. Deixa eu mostrar aqui como que fica
o curso, o programinha quando ele entrega, né? Então isso aqui é uma tabela, por exemplo, aqui foi o programa de xadrez parametrizado. Cada aluno pode entregar várias versões. Então, pode entregar a versão 1, versão 2, versão 3 e assim por diante. Cada uma dessas versões ele faz na página dele, né? Então, por exemplo, se eu estou aqui, essa aqui é a página desse aluno, né? Então ele fez aqui, são os 4 programinhas, os 5 programinhas que ele fez, e aqui é a forma dele testar e depois dele submeter, né? A submissão dele é ele colocar esse programinha nessa linha. E ele consegue ver se o programa dele está funcionando certo ou não e qual o tempo que demora, né? Então, e essa aqui, como todo mundo faz os seus programas nas suas áreas, nessa página que eu tenho, ele coleta automaticamente todos os programas que foram feitos e coloca numa classificação, primeiro os que deram certo e dentre aqueles que deram certo, o que foram mais rápido, né? E daí tem uma média aqui. Então, normalmente a gente faz um teste com uma imagem muito pequenininha, tipo uma imagem 5x7, só para verificar se o programa está funcionando. Depois você amplia isso para uma imagem grande, né? Tipo 4 megapixels, para ver o tempo que demora. E aqui é mais ou menos o tempo. Então, esse aqui foi o mais rápido, demorou 0,4 milissegundos para rodar o programa dele. Foi o mais rápido, enquanto que o mais lento, né? Aqui tem essa tabela, aparece duas formas. Ela aparece ordenada por autor, que é isso aqui. Então esse aqui foi esse autor, ele fez vários programas. Então, e aqui é a classificação daquela função, né? Então aqui que eu falo, se você quiser ver, então você sabe que esse aqui é um bom programador. Então você pode ver o estilo de como ele fez o programa dele. Aqui é o segundo bom programador, o terceiro, assim por diante. E aqui embaixo, essa tabela é repetida, daí agora ordenado por programa mais rápido e o segundo, assim por diante. Então aqui os autores não estão ordenados pela função. Então, se eu quiser olhar, né, como que o usuário fez a função, eu tenho aqui a solução dele. Então, essa estratégia, eu acho que foi uma das chaves principais de motivação dos alunos e engajamento deles. Primeiro, porque você vê que o colega conseguiu fazer um programa mais rápido, ou mais conceitual, né, ou com menor, e você consegue comparar e normalmente as pessoas não copiam, né? Normalmente elas estão ali, elas aprendem, saber como ele fez, até estudam um pouco mais e tenta fazer o melhor, né? Então, eu vejo que a gente sabe que um programa, cada vez mais ele tem que ser feito para leitura, né? E a atividade, então, nesse curso de leitura de programas é muito intensa. Só completando aqui, a atividade da atividade, como que eu passo a atividade para os alunos. Normalmente cada atividade tem uma página básica como essa, então essa aqui é a página gabarito, que eu falo assim, olha, essa aqui é a página básica, você dá as instruções, e como ela é uma wiki, daí o que faz, assim, o aluno vai e completa. Então esse aqui, por exemplo, é uma página completada, então é a mesma página que foi feita, daí até aqui era a parte que eu tinha instruído, aqui já o que ele fez. São os exercícios que ele passou ali fazendo, né, fez com parte numérica, fez com imagens, né, e fez até aí. Então essa aqui é tipicamente a atividade. Só que essa atividade não é corrigida, é uma atividade de exercício para ele exercitar, para ele se preparar para fazer o exercício e para fazer os testes. Okay? Deixa eu voltar na minha apresentação e comentar sobre essa questão que até eu gostaria de sugestões, quer dizer, como dar uma nota. A nota do testinho é fácil, estava lá, tinha 10 questões, é uma nota de 0 a 10. Agora, que nota que eu dou pro programa que foi entregue, né, e dentro daqueles que acertaram? Então, o que eu fiz da seguinte forma, eu coloquei, para cada usuário, eu peguei o programa mais rápido, né, então eu não considerei os outros programas, que às vezes eram importantes, porque eram muitas vezes conceituais, mas eu desconsiderei. Peguei o programa mais rápido. Aquele mais rápido é o T-min. Daí, então, cada um ele tem um P, que é a porcentagem, né, que o programa mais rápido é do programa dele. Certo? Então, se for 50%, é porque o programa dele está 2 vezes mais lento. E daí o que eu fiz é uma normalização. Eu dei nota 10 para o mais rápido e dei nota 5 para o mais lento, correto. Daí todo mundo, então, que acertou, tirou mais que 5. E daí fica distribuído linearmente em função do tempo de processamento. Então, se alguém tiver algumas sugestões, certamente a gente tem todo o código-fonte, então dá para analisar
por exemplo, número de palavras-chave, ou clareza, né? Tem várias outras métricas que podem ser utilizadas. Mas nesse caso foi feito dessa forma. Aqui foi as demonstrações que eu acabei de mostrar para vocês. E agora vamos falar sobre um pouco como o curso foi oferecido e como ele andou, né? Então, primeiro sobre a questão das inscrições, né? Eu lembro até num papo de almoço, eu falei, vou oferecer um curso, na expectativa de ter 100 pessoas, o Eduardo falou, não, você vai ter mais de 1000, né? Eu falei, putz, daí quando ele falou mais de 1000, eu fiquei entusiasmado, não, poxa, tem 1000 alunos. Daí o que aconteceu? Aquela primeira semana eu divulguei na lista de processamento de imagem, a lista do CIBGRAP, que eu participo, né, a sociedade que eu participo, e a gente teve ali quase 90, né, conseguimos ali quase 90 inscrições num dia. A gente estava ali, a minha perspectiva é ter uns 300 a 400 inscrições. E daí foi feito um esforço ali de alguns dias. Daí eu mandei para a FAPESP um pedido de divulgação, né, até com uma imagem bem bonitinha, e eu sei que ela saiu numa quinta-feira, que é onde apareceu aquele primeiro pico. Daí tivemos 288 inscritos, né, e o curso era assim, eu estava querendo o pessoal que fizesse ou mestrado ou doutorado, né, não é um curso tão amplo, né, e se exigia a pessoa ter experiência de programação e conhecimentos prévios, né. Então foi aquele fim de semana, foi na sexta-feira, e daí na segunda, terça ainda teve aí um respingo aí, daí completou com 1.750 inscritos. A minha expectativa era estar nos 1000 quando o Eduardo falou. Daí quando foi 1.700, falei, Rubio, a gente aguenta 1.750? Vamos em frente. Aí vamos lá. Mas foi uma surpresa para nós, mas também queria mostrar o seguinte, não é fácil você ter uma atratividade em um curso desse, né? Quer dizer, conseguir um número desse tem que ser um curso bastante atrativo, né? E se não fosse a divulgação da FAPESP, a gente estaria com uns 400 alunos inscritos. E esse aqui eu fiz uma pesquisa com eles, né, um pouco do perfil de experiência de programação, então a maioria dizia que tinha experiência de programação em C++, tinha uma boa parte com MATLAB. E aqui é a experiência de processamento de imagem, então a maioria não tinha nenhuma experiência de processamento de imagem. Essa foi as expectativas, né, eu peguei a resposta que coloca nesse programinha, que põe essas palavras que são proporcionais à frequência das palavras. Então a gente vê ali que a expectativa era aprendizado, né, era processamento de imagem, assim por diante. Essa daqui foi a atividade no servidor, no ADSWiki, por dia, quantos usuários, não que logavam, quantos usuários faziam um programa, editavam um programa. Então, porque para executar um programa no ADSWiki, ela é executada num servidor específico. Então, a gente contava quantos usuários diferentes editavam um programa, né, ele está testando um programa num servidor específico. E essas setinhas são aquelas datas onde eu pedia os programas para serem entregues. Então, a primeira parte, percebe que teve aqui aquelas 2 primeiras semanas, foram as semanas que eu adiei, né? Então, você percebe que sempre quando tem o data da entrega, tem um pequeno pico que é comum, né? Mas aqui também dá para ter uma ideia do número, né, de usuários que caiu durante o curso todo. E é aí que eu vou falar um pouquinho, que é o chamado funil dos cursos MOOCs, né? E esse talvez é o problema mais sério que tem hoje. Daí eu posso compartilhar um pouquinho, né, de algumas coisas, né? Então, por exemplo, aqui é dito ali que o primeiro, né, o curso do MIT, que aquele foi o Circuits and Electronics, que ele teve aí 150 mil inscritos, mas ele fala que um pouquinho menos que a metade olharam o primeiro problema, né? Então você tem primeiro uma queda enorme logo no começo. E desses 5%, vamos dizer, completaram satisfatoriamente as atividades. Então, dos 1.750 inscritos, 1.202 acessaram com a senha. Nós mandamos uma senha individual para cada um tinha uma área, né, para ele logar. Então, já 400 já sumiram ali, evaporaram, né? 500, né, quase 450 nem olharam o curso. Desses,
né? Daí 655 tentaram fazer um programa. Né? Então, para fazer um programa, você tem que editar a página. Né? Você não pode ficar passivo. Né? Então, metade dos inscritos, praticamente, né? Não, metade não, né? 37% dos inscritos, eles tentaram fazer programa. Agora, entregar de fato o primeiro programa, que é o primeiro daqueles programinhas que tem poucas linhas, tivemos 137 que fizeram de fato, fizeram a primeira programação. E 511 responderam o primeiro teste. Okay? E até o final, 41 conseguiram completar o teste, completar o curso satisfatoriamente, tanto no teste como nas atividades. Né? Então, aqui tem aí os dois funis, tanto do teste múltipla escolha. Então, a gente percebe que o teste múltipla escolha, primeiro, teve mais de 500 que responderam o teste, já o segundo teste, 200, e o terceiro, 100 e pouco. Então, tem uma queda dos testes muito grave, muito acentuada. Já os programas, a queda foi bem menor. Então, nós tivemos 140 que fizeram o primeiro programa, e isso aí caiu um pouquinho para 110, né, depois para 80 e poucos, e no final nós estabilizamos ali aproximadamente 40, 30 e poucos. Né. Então, assim, vamos dizer, quando todo mundo comenta hoje dos MOOCs, essa aí é o problema mais sério. Quer dizer, como o pessoal está muito preocupado, é como diminuir a taxa de evasão. Né. E esse é o problema que eu vejo hoje mais sério. Vou comentar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Um achado que eu achei muito bom é a efetividade desses testes online múltipla escolha. E como eles correlacionam muito bem, né, aquela pessoa que fazia um bom teste, normalmente ele era também um bom programador. Né? Então aqui a gente nota, aqui estou mostrando o pessoal final, né, o pessoal, esses 40 e poucos que terminaram, qual foi a nota dos testes e a média dos programas. Então primeiro lá ficou destacado lá nos dois, né, ele foi o melhor programa, ele tirou 94 aí de média, né, os testes não dava para ele copiar, agora o programa dava para copiar se ele quisesse, ele aprendia um pouco com o outro, né, de algum jeito. O que acontece nesse ponto mais embaixo é uma professora que ela perdeu uns 3 testes. Ela não fez uns 3 testes, mas ela continuou até o fim. Daí o teste ficou com 0. Por isso que ela ficou com uma nota muito abaixo, não porque ela não sabia, mas porque ela não tinha feito no prazo correto. Né? Mas eu gostei muito de verificar que o teste correlaciona muito bem a aprendizado do aluno. Um teste que é um teste múltipla escolha. E, por fim, vamos agora passar nessa fase aí dos aprendizados, né? A análise dessa experiência, que é a parte que eu gostaria mais da gente poder depois discutir. Né? Primeiro é o seguinte, né? Quer dizer, tem um estresse enorme, tá? Mas imagina, né? 1750 esperando, o que aconteceu foi que nós tivemos que adiar também de uma semana. O curso era para começar dia 1º de setembro, a gente não estava com o material pronto, adiamos uma semana. Daí estava todo mundo já esperando para a segunda semana, todo mundo ali. E daí o lançamento era no domingo, o curso, né, que foi no dia 8 de setembro. E a expectativa que eu tive ali foi muito quando você vai inaugurar. Imagina inaugurar um restaurante que tem uma festa para 1000 convidados à noite. Tem que estar tudo arrumado, concorda? Tem que estar com a cozinha arrumada, os garçons tudo. Então, o estresse é danado, porque assim, a forma como nós montamos o curso meio, né, como é tudo que a gente faz pela primeira vez, tudo assim no meio do processo. Né? Então a gente tinha que gerar muitas páginas, uma página para cada usuário, então podia estar alguma coisa errada, a gente ia pedir com vários alunos nossos para testar, mas, quer dizer, o estresse inicial, quer dizer, o aluno cobrando, ele começou lá às 8 da manhã, daqui a pouco eram umas 10, 9 horas, aluno, oi, o curso vai estar disponível ou não vai estar? Eu, naquela ansiedade, falei, não, vamos soltar o curso. Daí o curso, 10 horas, estava lá, daí descobri que tinha uma página gerada errada. Daí passei ali uns 10 minutos, apaguei a página de todo mundo, coloquei ela de novo. Né? Então, existe um estresse muito associado no lançamento. As ferramentas de comunicação são primordiais. Eu não tinha ferramentas de comunicação. A gente tinha a lista do Google
da lista do Google, que não é boa, não é um bom sistema de lista do Google. E depois aprimoramos um pouco uma forma de comunicação no próprio ADS Week. Né? No próprio ADS Week ele pode fazer um comentário em cada página, qualquer um pode fazer um comentário, só que no começo a gente não sabia, porque como as páginas estão distribuídas, você não sabia quem tinha feito o comentário. Só no final que a gente teve um sistema centralizado, que daí você sabia onde que tinha os comentários. Daí nós passamos a usar esse mecanismo, que daí a discussão fica em cima de cada página. Ele é muito mais localizado. Você não precisa falar, meu programa, você não sabe onde está o programa dele. Ele vai na página dele e todo mundo pode verificar. Então, essa ferramenta nós fizemos no final do curso. Mas não é ainda uma ferramenta adequada. É importante ter uma ferramenta do acompanhamento do desempenho individualizado. Essas notas que eu tive, muitas delas eu consegui fazer depois. A média final eu não fiz durante o curso, foi muito no final. Né? Por exemplo, o feedback em relação à nota do programa, não dei. Ele tinha lá que ele sabia qual é o ranking que ele aparecia, mas eu não dava uma nota para ele ali. Né? Eu corrigia os testes, né? Anunciava os testes, mas, quer dizer, é importante o aluno ter o feedback, saber que se ele fez certo, qual nota que ele tirou e como ele está em relação à turma. Isso são formas de engajamento. Conteúdo e instruções precisam ser muito bem testados e muito bem revisados, porque qualquer chance de má interpretação, com certeza, boa parte dos alunos vão interpretar errado. Né? E isso aí é crucial, e isso faz com que o curso, na segunda opção, no segundo oferecimento, vai estar melhor, assim por diante. É preciso experiência do professor no controle da classe, né? E eu sou aí, inclusive a lista que tinha, eu passei a moderar. No primeiro, quer dizer, falando com o Rubens, abre essa, ele falou, Lotufo, abre essa lista aí, né? Vamos abrir. Daí eu abri a lista, aí começou a ter comentário assim, eu fechei. No dia seguinte, alguém reclamou, falei, mas essas mensagens não é para discutir aqui. Eu, fechei a lista de novo, daí passei a moderar a lista. Né? E daí moderar a lista é um trabalho mais, que ali tem que ficar dedicado, porque todo dia tem várias mensagens, daí qual que você, né, você não pode também ser totalmente autoritário, porque daí você inibe a lista, então é um problema. Né? Então por isso que eu tive esse acompanhamento em tempo integral. Alguns comentários de participantes, esse é um deles. Né? Então ele falou, o ensino à distância ele apresenta algumas vantagens em relação ao ensino presencial. Por sua própria natureza, os mentores do curso acabam se obrigando a manter um conteúdo bem estruturado, o que muitas vezes não acontece em cursos presenciais. Eu dei esse curso muitas vezes, nunca tive um material tão bem organizado como ficou agora. Né? Porque você não tem opção. Na aula você sempre improvisa, você pede para fazer isso. Num curso desse com muita gente, não tem o que improvisar. Ou o material está lá, ou não tem o que ser feito. Então ela de fato obriga você a deixar ele bem estruturado, que hospede todo o material usado em sequência, assim como o histórico de troca de mensagem. Então funciona como um guia de estudos, apontando oportunidades para referências externas. Algumas dificuldades são inerentes, né, a um curso para muita gente. Né? Apesar de no final a gente estar ali com 40, mas mesmo assim tem aspectos que não tinha uma individualização. Né? As coisas são sempre no coletivo. Né? Você consegue ver, você tem uma das grandes vantagens, que tudo está registrado. Por exemplo, eu tenho aqui todo o histórico, todos os passos que todos os alunos fizeram do começo ao fim do programa. Eu sei que ele tentou rodar a primeira vez, deu qual erro que deu, segunda vez, a terceira, então está tudo lá. Daí, durante o curso, nós começamos a monitorar quais eram os erros mais frequentes, até para daí você volta né, na lista da discussão, para olha, não é assim, é assado, vamos por aqui, vamos por ali. Então, há uma necessidade de ajudar a corrigir os erros. Mesmo nesses programas que os alunos entregam, tem programas errados, conceitualmente. Apesar dele estar rodando certo, apesar dele estar com um tempo razoável, mas, por exemplo, tem alguns erros conceituais. Então, por exemplo, um desses programas de xadrez, o que acontece? Você faz uma imagem maior, que às vezes pode ser dimensão par ou ímpar, e depois você faz um recorte para entregar o resultado. Tem soluções que a imagem ficou 10 vezes o que precisava ser feito. Daí ele recortou, deu certo, passou. Só que o tempo ficou acima, mas assim, conceitualmente está errado o programa dele.
Só que como que você dá um feedback? Você tem que olhar para cada um e não dá para você fazer isso. E não dá nem para você corrigir. Né? Então, essas são dificuldades inerentes. Por mais que o programa esteja certo ali, ele ainda pode ter erros conceituais. E daí você dá esse tipo de feedback, ou é individualizado, ou o que você faz é na hora de você corrigir o programa, que você faz a correção comentada, você comenta com isso. Olha, tome cuidado, que aqui é um potencial de erro. Você pode fazer um erro aqui que está errado. Outra coisa, assim, esse curso foi muito intenso. Foi um intensivo ali, que no final desses 43 alunos que terminaram são excelentes alunos, todos eles. Né? Eu comparando com o curso, como eu falei, as 2 semanas que eu dou aqui, eu dei quase na primeira semana. Então, é um curso inerentemente difícil, mesmo de você dar aula como dar aula presencial. Né? Então, nesse sentido, fiquei muito contente com os resultados. Né? E o que é interessante nesse curso, assim, aquele bom programador, não bom, aquele programador experiente, ele aproveita muito, porque é um estilo diferente de programação que ele descobre. Né? Então, inclusive, um deles, ele falou que ele estava lá fazendo, não sei se é um mestrado, mas ele mudou de área, ele vai fazer processamento de imagem porque ele gostou do assunto. Então, acontecem esses efeitos também. Né? E a primeira semana é crucial. Né? Na primeira semana é onde as expectativas e onde o objetivo do curso fica claro. Eu tive muito aluno, imagina, né? Processamento de imagem e conhecimento de padrões. Maravilha, vou saber tudo. Então, tinha muito bióloga, né, que estava querendo lá e foi muito constrangedor. Na primeira semana, uma aluna, né, estava fazendo, não lembro se mestrado, doutorado em biologia. E daí ela falando assim, não, eu estou tendo dificuldade de fazer meu primeiro programa, mas eu consigo. Né? E ela assim, ela nunca tinha programado. Eu falei, desculpa, né, professor, não é para você esse curso. Então, assim, eu não sei se eu devia responder isso ou não, mas eu mandei uma mensagem para todo mundo, falei assim, olha, esse curso não é para programar pela primeira vez. Quem quer programar pela primeira vez, faça um curso introdutório, daí o pessoal até sugeriu e tal. Mas eu fui meio duro, porque ela estava muito motivada. Não, eu consigo fazer, com o meu esforço e tal. Mas na prática a gente sabe que não consegue. Uma pessoa que tem uma formação de biologia, nunca fez um programa, fazer um curso desse, não vai dar certo. Mas o que acontece é que aquela minha mensagem, ela serve também como desestímulo. Daí desestímulo metade, não só ela, né? Aí você manda um montão de gente embora, né? De certa forma. Então eu não sei se eu devia ter feito aquela mensagem, mas é uma mensagem muito verdadeira, né? Porque aquele curso não é feito como primeira programação. É um curso feito para quem já é um bom programador e eu estou ensinando um outro estilo de programação. Você não colocou pré-requisito, então? Eu falava. O pré-requisito tinha que ser um bom programador e tinha que gostar de programar. Pois é, mas você acabou deixando a moça... Não, mas não tinha critério nenhum. Tanto é que o aluno pode ser anônimo. Não tinha critério nenhum. Eu não tinha inscrição. A inscrição se matriculou, bastava um e-mail para se inscrever. Isso que caracteriza esses cursos abertos. Cursos abertos não tem critério de inscrição. Você é um e-mail na internet. Então, assim, os pontos que eu gostei bastante. Primeiro, o teste múltipla escolha. É difícil fazer o teste múltipla escolha. Tanto é que teve um lá, eu ia fazendo meio durante, teve um que eu fiz só 7. Não consegui fazer os 10. Fiz 7, né? Mas é importante. Ele é uma riqueza sua, né, de material de preparação quando você tem os testes múltipla escolha bem feitos. Né? E aí os alunos que eu estava dando curso, eu estava dando um curso em paralelo, né, e eu pedia para eles dar sugestões de testes, eu aproveitei bastante as sugestões. O sistema compartilhado de soluções, né, eu gosto muito desse estilo, né, e normalmente em todas as nossas aulas os alunos gostam desse estilo de você ver as soluções de outros, que é uma forma de todo mundo aprender e que eu não desconheço que nos outros cursos MOOC tem esse estilo de você ver. Normalmente os programas que você entrega para resolver, você não fica sabendo o resultado dos outros. Você só sabe o seu programa, você não lê. Aqui não, né? Se você vai naquela tabela, você pode ver 1000 soluções, comparar com a sua, ver como cada um fez, qual o estilo, isso é muito rico. Ele também foi um desafio motivacional, eu acho que ele que segurou muito o pessoal fazer até o final. Né? Eles eram programas instigantes, eram programas, apesar do número de linhas eram curtos, mas
existia sempre aquele um que fazia melhor que o que estava lá. Então você percebia que durante a semana tinha lá o primeiro lugar, daqui a pouco aparecia alguém que estava em primeiro, daí aparecia alguém e isso gerava discussão, né? Então teve particularmente um exercício de normalização que usava o conceito de percentil. Eu só fui aprender com mais detalhe o que é percentil naquela semana, porque não é tão trivial. Percentil eu pensei que fosse o valor, né, um valor fixo que fizesse a divisão, né? E o percentil é a interface que faz a divisão entre as duas classes, né? E a própria definição da implementação de percentil varia muito, né? Daí eu entrei no NIST, aí tinha definições, tinha 3, 4 ou 5 definições de percentil, né? Então, assim, um curso desse ele te exige ao extremo, porque você tem um montão de gente ali trabalha fazendo, né? E se você fizer uma decisão errada, como professor a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? Então, essa responsabilidade de enfrentar um curso com muita gente na internet, essa eu tive desde o começo. Eu falei, pô, será que eu dou conta? Será que a gente dá conta? Porque ela envolve conceitos que pode ser muita gente que está fazendo o curso, pode saber que entende melhor, ou pode saber melhor daquele conceito do que você está fazendo. Então, assim, enfrentar um curso desse exige uma confiança, né? E não quer dizer que você tem que mostrar que sabe tudo, mas na hora da dificuldade você tem que estar junto ali procurando a solução, né? Então, eu particularmente aprendi muito sobre percentil aí nessa questão. Alguns outros comentários, né, que eu recortei aqui. Gostei muito do curso e gostei bastante da ideia de editar e executar o código diretamente no browser. Então, você percebe que o curso você não precisa instalar nada no seu computador. É tudo feito na internet, né? Então, ele está gostando. O curso ajuda bastante com a prática do código matricial. Foi uma experiência bastante interessante. Seria muito bom ter cores no editor de código que talvez complemente de código. Faz falta ferramentas para debug. Então, sim, essa é uma das dificuldades que nós temos hoje, né, momentânea, na nossa ferramenta. Ela não é muito apropriada para depuração. Então, um programador muito ágil, ou muito craque, ele não gosta de programar muito nesse ambiente. Por sorte, os programas são de linhas muito curtas, onde a depuração é quase que imediata. Mas se tivesse que desenvolver um sistema com muitas linhas de códigos, eles não gostam desse ambiente. E daí tem alguma reclamação, quer dizer, como o meu curso foi mais de programação e menos de conceitos, né, que dá para fazer agora um outro curso, que você mostra conceito e processamento de imagem, como que você usa as bibliotecas que já está disponível. Esse curso não, esse curso foi de ensinar programação básica, né, e baseada em matriciais. Outro comentário. O ajuste de prazo de entrega para os finais de semana ajudou bastante. Foi um aviamento do prazo que eu dei e também de ser no fim de semana. Daí tem essa questão, qual que é a melhor data, né? Se é melhor entregar no domingo, se é melhor entregar na quarta-feira. O problema é o seguinte, quer dizer, o problema de entregar no fim de semana é que o servidor pode cair, né? Porque daí é a hora que está todo mundo lá. E daí, fim de semana, sempre você tem menos suporte. Então, mas a gente estava entregando no domingo, né? Talvez o sistema de cálculo de porcentagem de acerto das atividades de programação possa evoluir mais. Ali, na época, não tinha ainda esse cálculo que eu mostrei para vocês. Não sei da responsabilidade legal que um professor tenha ao emitir um certificado. Tenho certeza que um certificado simples, em formato digital, mesmo iria motivar mais as pessoas a concluírem o curso. Isso aí nós vamos fazer, né? Vou discutir um pouquinho sobre isso. A existência de um ranking público para esse tipo de curso também é polêmico. Ele põe aquele símbolo lá de língua de fora, né? O D. Afinal, pode ser tanto motivante quanto desmotivante. É o primeiro curso à distância que eu faço e foi uma experiência bem interessante. Daí foi um comentário do Eduardo, um pouquinho antes de oferecer o curso, né? E que ele falou, esses cursos online costumam ter ele já estava me avisando, né? Costuma ter uma taxa de evasão grande. Então não deixe isso desaninar. É mais produtivo pensar, ao invés de dizer que entraram X e ficaram Y, que pelo menos você está formando Y. Eu faço questão de colocar isso, por exemplo, se alguém se aventurar a dar um curso nesse estilo, isso aqui é muito importante. Né? Eu sei de professores, né, mesmo no exterior, que o cara ofereceu um curso MOOC e no meio do curso desistiu. Porque a frustração é tão grande quando você vê esses números caírem,
que muita gente o cara abandona. Não, eu não vou dar um curso para 40, chega, para o curso. Né? Então, e por mais que você saiba, por mais que você é alertado, sempre você tem essa expectativa, não, mas meu curso vai ser diferente, meu curso vai ter muito mais gente, meu curso é muito mais legal. Tá? Então, assim, recado número 1, né, reforçando o que o Eduardo já cantou o galo para mim. Olha, aguenta firme, o curso vai cair muita gente, aguenta firme, e eu enfatizo isso, porque ele tem um efeito moral muito grande no professor. Porque se o professor não está motivado para dar um curso desse, putz, os alunos também se desmotivam, porque para estar motivado você tem que estar ali mandando mensagem, sugerindo aquilo, apontando uma coisa na internet, tá ali e tal. Se você percebe que o professor fica distante, os alunos também ficam distantes. Então, a moral do professor no curso desse tem que estar o tempo todo ali muito engajado. Né? E esse fator, por mais que caia pouco, mas o fato de cair é sempre um fator desmotivante. Né? Interessante que o primeiro colocado do curso é um aluno anônimo. Ninguém sabe o nome dele. Ele é Amor. Nem você sabe. Nem eu sei. É mesmo? Não sei. É o que está em primeiro lugar, que eu mostrei ali. Né? Ele é o... Posso até mostrar a página dele, até é curioso. Porque até hoje ele está mexendo, o curso está aberto. Né? Está mexendo, eu vou convidar ele até para usar o sistema. Mas o que eu fiz logo na segunda semana, eu peguei lá os 10, 20 que melhor se destacaram, eu mandei uma mensagem individual para cada um, agradecendo a participação deles, porque assim, um curso depende muito dos bons alunos. Né? E quando você tem bons alunos que participam e tal, ele melhora o curso. Então eu peguei os 10, os 20 e mandei uma mensagem individual para cada um, inclusive para esse anônimo. E ele me respondeu. Depois que ele respondeu, ele passou a participar mais. Do ponto de vista, ele desculpou, eu trabalho durante o dia, não tenho tempo para participar da discussão, mas depois daquilo ele passou a participar. Mas eu mostro a página, inclusive assim, a gente estava com medo, né? O Rubens estava lá monitorando o sistema o tempo todo, de hackers, porque o sistema não é imune a quedas, né? Se o cara fizer um programa, como agora, faz um programa que usa muita memória, faz alguma coisa, ele derruba o sistema, né? Então a gente estava com medo de algum engraçadinho, porque assim, ele foi muito divulgado também na lista do Python Brasil. Daí o pessoal do Python Brasil é outro estilo, né? Não é bem o meu público, porque eles não querem programar por cima de imagem, são mais hackers, eles são mais estilo Python, né? O próprio Python também não é tão adequado para processamento de imagem, é só o NumPy que é, né? Então a gente estava com muito medo, e esse é uma pessoa que estava com medo. Mas no final passou a ser o melhor aluno das notas e os melhores programas. Ele está sempre em primeiro ou segundo lugar em cada programação, né? Mas eu posso mostrar aqui, essa aqui é a página dele. Então tem a página que vai para... Esse é o nome dele, Amor. Isso aqui era para colocar a foto, né? Ele botou uma... E daí ele colocou aqui, entendeu? Que é qualquer áreas de interesse. Colocar print screen de mensagem de erro. Quer dizer, porque o ADSWiki, se você faz alguma coisa errada, ele aparece aquela mensagem. Daí ele falou que... Né? Então é um gozador, de certa forma, né? E daí aqui, como nesse curso a gente não dá muita área de espaço para ele, agora recentemente ele está usando. Então ele está lá fazendo programas de detecção de íris, assim por diante, né? Então, eu não sei quem é esse primeiro colocado. Os olhos você não reconhece. Mas o que aconteceu, teve uma época que, né, acho que foi na segunda, terceira semana, teve um programa de Mandelbrot, que era aquele conjunto de Mandelbrot, que daí alguém trouxe, daí nós conseguimos otimizar também, não só fazendo como número complexo, mas matricialmente. Então, um programa que tinha 30 linhas em C, passou a ter 5 linhas num par, né? E o pessoal... E daí um falou, mas o Mandelbrot foi na época que eu comecei a pegar não sei o que lá, e daí ele falou, foi na época do Atari, alguma coisa. E daí ele falou assim, já revelei minha idade. Foi o máximo que ele revelou, é que ele não é tão novo, né? Mas ele não tem o nome dele, ele sempre assina como Amor, e é isso. Oi? O e-mail é esse. O e-mail dele é amor@gmail.com. Não sei se é só para isso. Oi? O quê? É um colega seu. Não é colega meu. Não deve ser.
Não é não. Eu acho que ele não é, porque ele não conhece processamento de imagem, ele está aprendendo, ele está maravilhado, ele está querendo fazer algumas coisas, mas ele é um programador, mas me parece que ele é de alguma empresa, tipo de informática. Essa é a impressão que eu tenho, mas posso estar todo errado, ele é anônimo, você não sabe. Vou respeitar a anonimidade dele. E eu pensei que em algum momento, porque teve um outro que chama, qual que é o nome do outro? O Bug lá, o Bugbem. Esse era o Bugbem. E esse também, então o endereço dele era bugbem@gmail.com. Mas esse, quando eu mandei a mensagem para ele, daí ele se identificou. Olha, eu estou fazendo não sei o que, até tenho vontade de fazer mestrado, doutorado, alguma coisa assim. Ele se identificou, mas esse aqui não se identificou. Só terminando aqui. Questão de plágio. O que acontece normalmente, eu mando uma mensagem, né, dizendo, olha assim, sempre que você, como o sistema está aberto para todo mundo, a ideia é que você se inspire, né, no colega para você aprender e modificar o seu programa e fazer um melhor que o do colega. Né? E normalmente eu peço para você fazer um agradecimento, né, e apontando, olha, eu me baseei no meu código, na página do meu colega, tal. E daí quando eu percebi um cara ali consistentemente fazendo isso, ele pegava o primeiro da lista lá, copiava o código dele, botava o dele e dele ficava, daí ele rodava à noite, que o servidor estava mais livrinho, daí o dele ficava em primeiro. Né? E ele fez isso de uma certa consistência. Daí eu mandei essa mensagem para todo mundo, para reforçar, olha, tal. Daí duas ou três pessoas ficaram preocupadas. Professor, eu fiz isso, mas eu não fiz. Daí eu falei, não é o seu caso. Porque algumas pessoas ficaram ali meio com dor na consciência, mas eles tinham feito correto. E o cara nem se tocou. Né? E daí o cara que foi copiado mandou uma mensagem, obrigado, quer dizer, obrigado por você ter usado o meu código. Tá? O cara começou assim tão descaradamente que o cara ficou assim incomodado. Né? E o cara, esse é identificado. Ele tem o lugar, a posição que ele trabalha, tudo. Não vou fazer isso. Né? Mas daí o que aconteceu? Daí ele parou, daí ele deu o reconhecimento. Daí quando chegou na terceira semana, acho que na quarta, na terceira semana, ele de novo foi lá, pegou o primeiro colocado, copiou no primeiro. Daí eu mandei uma mensagem, olha, se você fizer isso mais uma vez, você está desligado do curso. Daí ele não fez mais. Ele não os testes múltipla escolha, ele era super mal, ele fazia, mas tirava 2, tirava 3. Né? E ele literalmente copiava, foi o único caso que eu tive. Fora isso, não tive nenhum caso. Né? E a Paula, né, teve uma discussão, cadê a Paula? A Paula estava ali, a Paula fez o curso com a gente, né, foi uma das 3 mulheres que fez o curso. A outra foi uma professora do Rio Grande do Sul e a outra foi uma também que não quis se identificar. Ela também era só 3 mulheres. Não, nos finalistas. Nos finalistas. Né? E a lista de discussão foi moderada. Então, desde a concepção, adotei muito essa questão o curso foi orientado à atividade, orientado a exercício. O cara fizer o exercício, está feito o curso. E daí ele buscava a internet, Wikipedia, o manual do Python, o manual do NumPy, tinha vários links para descobrir, né, a solução. E o Coursera, né, agora recentemente, falou que cobrar um pouquinho do aluno e dar um certificado aumenta muito a taxa de finalização, diminui um pouquinho a taxa de evasão. Daí eu peguei um pouco aquele primeiro slide, que foi a minha motivação, e o que deu certo e o que deu menos certo. Né? Então, primeiro, essa questão de ensinar um grande número de alunos não deu muito certo. Né? Porque no final foram 43 bons alunos, tá certo? Mas eu, por exemplo, atualmente estou lá com 12 alunos na minha classe lá, que são muito bons, que eu estou dando presencial e é uma experiência muito rica. Né? Então, ter feito foi uma frustração nesse sentido. Identificar e atrair bons alunos para fazer o mestrado e doutorado também não aconteceu. Né? Não tive uma busca por causa disso. Né? Já os outros funcionaram, né? Principalmente nessa experiência. Né? Foi e o material está preparado e a gente poder oferecer agora para uma segunda vez. Né? Então, por exemplo, eu não fiz nenhum vídeo. Então, agora estou questionando, vale a pena agora fazer um vídeo? Porque agora os exercícios estão todos prontos, eu posso fazer um videozinho que ajuda, principalmente no começo, nas primeiras aulas, que ajuda
aquela taxa inicial, então agora já dá para preparar, porque preparar vídeo é o último material que você faz. Né? Não dá para você preparar vídeo sem você ter os exercícios feitos, sem você ter sua aula escrita, sem ter... Então agora eu estou em condições de eventualmente preparar o vídeo. Aqui é um chamado ciclo de adoção de novas tecnologias, né? Onde tem aí, então a gente pode imaginar que o MOOC aí está começando a cair, né? Está no vale da desilusão, né? Quer dizer, o pessoal aí em 2012 foi declarado o ano do MOOC, talvez seja o pico, né? Quer dizer, 2011 foi a ignição, né? Com os cursos lá do Stanford, aí o pessoal criaram empresas, né? Daí várias empresas, várias universidades, quase todas as grandes universidades oferecem professores em alguma modalidade de MOOC, ou se fizeram consórcios, né? E hoje você vê todos eles, esse problema da evasão, esse problema da baixa taxa de completude, está sendo muito crítico, né? E eu acredito que isso vai estabilizar aí, mas eu acho que a gente está caindo ali um pouquinho na fase atual. Eu fiz duas referências aqui só para ficar justamente falando sobre essa questão, né? Tá? Hoje tem muitos comentários a respeito, né? Eu particularmente gostei muito desse segundo aqui, que mostra um pouquinho a história do Sebastian Thrun, né? O primeiro curso que eu vi foi esse do Andrew, né? Do Andrew, como que é? NG. Difícil falar o sobrenome dele, né? Esse curso que é o Machine Learning, foi um curso que é muito voltado para a nossa área, e eu cheguei a matricular dele, eu fui um dos que desistiu do curso dele, mas é um curso que nos motivou muito, né? Primeiro porque o estilo de programação dele é muito simples, né? De hora de ofertar, não tinha nenhuma parafernália, se ele consegue, porque a gente também não consegue. Mas aí você percebe que a qualidade, a experiência do curso que ele tem é muito grande. Gostaria de agradecer aqui o Rubens Machado, né? Que é uma parceira aí que a gente está no ADS Week aí já quer dizer, há mais de 10 anos que a gente trabalha junto, mas nesse projeto ADS Week, que é o arquiteto principal. Queria agradecer a Letícia, né, aproveitar, né, que foi recém-contratada hoje na Unicamp, a nossa professora Letícia. O Roberto, o André e a Mariana são meus alunos de mestrado, doutorado, e sempre, né, eu agradeço aí. Sem o apoio deles ficaria difícil oferecer o curso, né, muito dos tutoriais feitos, muito das ferramentas de análise durante o curso, foi isso que me ajudaram. Eduardo Trepel, que é analista de sistema, também nos ajudou bastante. Os alunos do curso atual, né, que é amanhã, inclusive amanhã até convido, amanhã vai ser a apresentação das 8 ao meio-dia dos 6 grupos de projetos finais, vai ser lá na prédio da CPG, vocês estão convidados a assistir a apresentação dos cursos. O Edson, o Jamin e a Glaucia, que me ajudaram a gravar alguns cursos, né, para a gente até experimentar se vale a pena ou não, e o agradecimento institucional. Então coloquei aí, é uma ótima, o que eu acho que é muito interessante, e eu acredito muito nos MOOCs, não acho que ele venha a substituir totalmente a aula presencial, acho que ele não vem substituir a universidade, né? Eu acho que, agora, ele pode substituir muito bem um livro. Da mesma forma que você compra, quantos que nunca leram um livro inteiro que vocês compraram, principalmente um livro técnico? Você compra o livro, gosta até pelo título, você compra, eu quero ter aquele livro. Aí você põe na sua estante, você fica olhando para ele todo dia lá, você às vezes não abre nenhuma página, mas só o título dele, não, esse é um livro que eu tenho que ter na minha estante. Né? Então, quer dizer, da mesma forma que um autor, né, tem um livro e a tiragem, quer dizer, como que se mede o sucesso do livro? Não é quantos que leram o livro, você não sabe quantos que leram o livro. É quantos que se inscreveram no livro, quantos que começaram a fazer, pelo menos. Né? Então, eu acho que o MOOC, eu comparo ele com um livro do nosso século hoje, porque ele já está, né, um material, né, didático, tem um alcance tanto quanto um livro. Né? Mas o que eu acho muito importante, e aí que está, por exemplo, a gente tem todo um material para quem é um estudante de aprendizado, né, como que é o pessoal da educação, o pessoal que ensina, mesmo o pessoal de engenharia, né, mas que são interessados em como que se processa, né, e aqui em particular a atividade de programação, a gente tem tudo registrado, todos os passos que ele fez para fazer aqueles programas todos e todas as atividades que ele fez. Né? Então está tudo guardado. Aí resta agora um programa de inteligência artificial que possa até dar uma nota. Né? A gente tem, por exemplo, a pessoa que mais atividade fez durante o curso todo e assim por diante. Né?
Então a gente tem assim todo o histórico registrado, e isso é uma coisa muito rica, principalmente quando você tem muita gente fazendo da forma coletiva. Por outro lado, quer dizer, nós estamos ainda com uma infraestrutura para a MOOC muito ainda com poucos, né? Então tem várias empresas que têm essas plataformas, né? Então ferramenta de comunicação é crucial. Então, se você quanto mais, não adianta só ser um fórum, né? Não adianta só ser uma lista de discussão, você tem que ter uma diversidade de comunicação muito grande. E ferramentas de análise, né, de acompanhamento do aluno é crítica. Né? Quer dizer, para você poder saber o quanto que aquele aluno está indo, para ele receber uma informação automática, olha, né, eu tratei ali muito, mandar uma mensagem, olha, falta 24 horas para você entregar o exercício, não sei o que lá, quer dizer, tinha um aspecto aí muito de motivacional. E o processo de avaliação de curso, né? É claro que em programas é mais fácil, mas mesmo assim tem os seus desafios, mas quando linguagem natural, né, cursos com linguagem natural, a avaliação é importante, né? Mas não tenho dúvida, né, que o uso do computador cada vez mais em educação vai acontecer cada vez mais, né? Antigamente se discutia, não, mas nunca o computador vai ganhar do enxadrista, né? Porque o enxadrista sempre tem a manha dele, que o computador não vai conseguir e tal. Hoje é vencido, porque ninguém ganha mais de computador, de xadrez, né, jogando o computador. Então, isso vai acontecer também na área da educação, não tem dúvida, é uma questão de tempo, né? Agora, certamente tem outros aspectos coletivos, de você estar junto, fazer projetos e tal, mas não tenho dúvida que tendo materiais, né, e com critérios de inteligência artificial, o computador tem muito mais condições de acompanhar e ter um curso que ele pode sugerir, ó, faz aqui, olha ali e tal, do que a gente, né? Isso não tenho dúvida. É uma questão de tempo e eu acho que o MOOC foi o primeiro passo que todo mundo ficou meio sacudido. Poxa, peraí, acho que pode ser que tenha alguma solução nesse sentido, né? Então, nesse sentido, eu vejo que é uma revolução, né? Esse hype aí que apareceu dos MOOCs não deixa de ser uma revolução, né? Então, eu acho que não dá para a gente ignorar, né, um movimento desse, e eu acho que é importante a gente, comunicando, para a gente ter alguma experiência nesse tipo de coisa. Eu acho que ele é mais um complemento, é uma coisa que veio para ficar. Não acho que ele vai sumir, pelo contrário. Acho que é isso. Agradeço aí de novo a presença e gostaria de ouvir um pouquinho comentários, dúvidas, perguntas que eventualmente vocês gostariam de fazer ou compartilhar experiências parecidas que vocês tiveram. Tem uma dúvida simples. Primeiramente, obrigado por compartilhar com a gente, mas sobre